Ok. Agora é o próximo exercício do segundo dia. Os componentes do sistema eletrônico estão dissipando 220 watts. E está passando ar nesse duto, né? Desse duto que está com o sistema eletrônico, o ar com 27 graus Celsius e a uma taxa de 0,65 metros cúbicos por minuto, né? Ou seja, 0,01083 metros cúbicos por segundo. Aqui e a seção do tubo é 16 centímetros, né? Quadrado. Bom, está pedindo a temperatura de saída do ar e a temperatura mais elevada da superfície dos componentes do duto, sendo que 85% do calor gerado no interior é transmitido para o escoamento e 15% perdido. Bom, transferência de calor do ar. A gente sabe que para todos os casos, né, a variação do fluxo é igual a MCP delta T. Então, né, aqui então nós temos esse valor, certo? Essa expressão. Contudo, está pedindo a temperatura de saída do ar, né? Então, essa temperatura, a temperatura exit, né? Essa aqui, depois do CP. Né? E 0,85 vezes Q, vezes a taxa, porque só 85% transferido para o corpo. Tá. Avaliamos a propriedade média na temperatura inicial, temperatura de entrada, né? Que é 27 graus Celsius, o que dá esses valores, né? Para o CP, para o ρ, para o Prandtl e para a condutividade térmica. Então, vamos pegar aquela equação de transferência de calor e isolar a temperatura de saída, que dá a temperatura de saída igual a temperatura de entrada, mais 85% da taxa de transferência de calor, dividido pela vazão volumétrica. Eu já substituí a vazão mássica aqui pela vazão volumétrica vezes a densidade, vezes o CP. Então, como eu tenho todos esses termos, o próximo passo é apenas substituir os valores. Então, a temperatura de saída dá 315,12 graus Celsius, né? A temperatura de saída do ar, no caso. Só que precisa da temperatura mais elevada na superfície dos componentes do tubo. Então, para isso, vai se calcular o número de Reynolds. O número de Reynolds é igual a velocidade média vezes diâmetro hidráulico dividido pela viscosidade. E como se trata de um tubo com uma seção retangular, a gente pode encontrar por essa fórmula, né? O diâmetro hidráulico é igual a 4 vezes a área dividido pelo perímetro. E como a área da seção transversal é quadrada e o perímetro é 4 vezes cada lado, deu para fazer uma simplificação aqui, que o diâmetro hidráulico é apenas um dos lados do tubo, né, que é 16 centímetros. Então, com esses termos, dá para se calcular a velocidade média, que é igual à vazão volumétrica dividido pela área. Vazão volumétrica foi dada no problema, dividido pela área da seção quadrada, que dá 0,423 metros por segundo. Ok. Então, a gente pega aquela fórmula do Reynolds, né, que é velocidade média vezes d dividido pela viscosidade. Encontramos 4.089,42.
E esse valor é maior que 2.300. Então, não pode ser considerado escoamento laminar. Então, é escoamento turbulento. E o cálculo do número de Nusselt para o caso turbulento em aquecimento é dado por essa fórmula aqui. Substituindo os valores de Reynolds e Prandtl, encontra-se o Nusselt igual a 15,65. E como o cálculo do coeficiente convectivo é em termos do número de Nusselt, diâmetro ideal e o coeficiente de condutividade, e todos os parâmetros foram encontrados ou foram calculados, ou pegou-se da tabela, encontrou-se o valor do coeficiente convectivo igual a 2,56 watts por metro quadrado vezes Kelvin. E a temperatura máxima da superfície, como já foi visto, é igual à temperatura de saída mais a taxa de calor dividido pelo coeficiente convectivo vezes a área de saída. Então, e a área, sendo que a área de superfície, né, ela é igual a 16 vezes 1, né, que o comprimento é 1 metro, 16 centímetros a cada lado, vezes 4, né, porque são 4 lados, que dá 0,64 metros quadrados. E substituindo esses termos do coeficiente convectivo, da área de superfície e do coeficiente de troca de calor, que era 220, foi dado no problema. E também foi necessário transformar a temperatura externa, a temperatura final de saída, para temperatura em Kelvin, graus Kelvin. Em Kelvin, quer dizer. Então, realizando as seguintes transformações, substituindo os termos nessa fórmula para temperatura de superfície máxima, encontra-se o valor de 428,99 Kelvin, que em Celsius, né, igual a 155,79 graus Celsius, né, que é a temperatura mais elevada nas superfícies componentes do duto, que seria, no caso, a temperatura de superfície na saída, porque está em aquecimento.